Pois não. E quem é que esse impacto com as forças evolutivas da mente? Bem, no nosso estágio evolutivo, a nossa personalidade e o nosso plano consciente é guiado pela mente. Então, para nós, nesta etapa atual, a mente é muito responsável pelo que se passa na personalidade, no nosso mundo material, no ego, na personalidade. A mente é muito responsável por isto. E o nosso trabalho é, embora saibamos que a mente é que tem que exercer este controle sobre os outros corpos, nós sabemos que a mente precisa ser iluminada pela alma. Porque senão esta mente, ela pode até exercer um controle inadequado. Então, por um lado, a mente é o corpo ou é o nível que mantém sob controle a personalidade, os corpos materiais. E por outro, nós sabemos que esta mente por si só não basta. Esta mente tem que ser iluminada pela alma, que é para ela encontrar a forma mais adequada dela lidar com esses corpos e dela cuidar desses corpos, ou de controlar estes corpos. Então, o trabalho nosso é purificar a mente, colocar a mente no nível mais alto possível, selecionar muito o que esta mente fica pensando, o que esta mente fica imaginando, selecionar muito o que fica circulando pela nossa mente e, ao mesmo tempo, esperar e se abrir para que uma luz maior, uma luz de um outro nível, flua sobre esta mente. Então, a mente sendo hoje o nosso importante instrumento de controle e de autocontrole, nós sabemos que ela não basta, que ela precisa de luz, ela precisa de luz dos planos superiores. E uma pessoa pergunta: qual é a diferença entre ego e personalidade? O que nós chamamos de ego é um núcleo nosso nos níveis mais materiais. O ego é o nosso núcleo mais denso, é o nosso ponto de concentração bem denso. Então o ego, ele é envolvido, é identificado com os nossos níveis mais materiais. A personalidade é um pouco mais ampla. A personalidade é um conjunto de forças, de faculdades nossas, no nível psíquico, no nível mental, no nível astral. Então veja que a personalidade vai além do ego. O ego está mais no material. O ego está mais no que é denso. A personalidade é um outro núcleo que já começa a entrar pelos níveis psíquicos, pelo nível astral, pelo nível mental e assim por diante. O ego é um núcleo material desta nossa encarnação presente. Então, o ego se forma durante a encarnação, com os elementos mais materiais da encarnação. A personalidade já é um conjunto da nossa experiência em todas as nossas encarnações. Então a personalidade não contém só material psíquico, astral e mental desta vida, como o ego contém coisas desta vida. A personalidade contém tudo isto como síntese de todas as vidas nas quais nós estivemos no corpo físico, no corpo astral e no corpo mental. Então a nossa personalidade é algo muito complexo. Na nossa personalidade estão dados, estão estados, estão coisas de todas as vidas passadas. Vidas que não estão na nossa memória humana, mas que na nossa personalidade estão gravadas, estão ali influindo. Então é por isso que, de repente,
nós podemos nos dar conta que a nossa personalidade nos apresenta surpresas. A nossa personalidade tem reações, tem atuações, tem vontades, tem sentimentos, tem pensamentos estranhos para nós atualmente, mas não estranhos para nós em vidas passadas. Então a personalidade é um terreno muito incerto para nós. Nós não podemos contar com a nossa personalidade. Nós podemos conhecer a nossa personalidade, mas muito por alto. Nós podemos analisar a nossa personalidade por aquilo que a nossa personalidade compôs, experimentou, fez, reuniu, naquilo que está no âmbito da nossa memória humana. Mas quando nós começamos a penetrar a nossa personalidade e começamos a encontrar traços desconhecidos, então nós já estamos aí num arquivo de uma vida anterior. Então a personalidade, a nossa própria personalidade, é para nós uma coisa imprevisível. Então, quanto mais esta personalidade for iluminada pela alma, tanto mais segura ela se torna. Se ela não é iluminada pela alma, se ela não é guiada pela alma, ela não apresenta segurança nenhuma e ninguém é seguro em nível de personalidade. Ninguém é seguro quer dizer, um ser honesto pode chegar a roubar. Isso, dentro da lei da personalidade, isso está implícito. Porque se essa personalidade já viveu tudo o que um ser humano pode viver, ela já foi ladra também. Ela já roubou, ela já furtou, ela já fez tudo, ela já matou. Até que ela chegou neste ponto, que já houve dentro dela uma certa seleção. Mas o fato de ter havido uma seleção não quer dizer que ela não manifeste coisas que não fazem mais parte, por exemplo, do nosso discernimento atual, daquilo que nós escolheríamos para fazer e para ser. Então, embora nós usemos a personalidade na nossa atuação externa, nós precisamos, da personalidade. Nós não podemos estar aqui atuando no mundo externo sem a personalidade. Nós precisamos do corpo mental, precisamos do corpo astral, precisamos do corpo etérico físico para estar aqui, encarnados, vivendo aqui, servindo a Terra. Então, nós todos contamos com esta personalidade. E para que ela não nos apresente surpresas fora do programa, é preciso que a alma, que o ser interior ou que núcleos mais profundos estejam fluindo, interpenetrando esta personalidade. Porque aí, aquilo que ficou obscuro do passado, ou aquilo que ficou não resolvido, ou aquilo que não é positivo, que ainda não foi purificado, que ainda não foi incluído no nosso ser de maior discernimento, isto vai sendo resolvido, ou isto vai sendo curado com o fluir das energias dos núcleos mais internos. Então, nós todos temos uma personalidade, não é? Temos um corpo físico, temos um corpo astral, com emoções, com sentimentos, temos um corpo mental, com pensamentos, com ideias, com planos, e somos muito gratos a isto, porque isto tudo é o nosso instrumento de trabalho aqui, no mundo, na vida externa. Mas o fato de sermos gratos a esses corpos, ou a esse conjunto de corpos, ou a este conjunto de energias, psíquicas inclusive, o fato de sermos gratos não quer dizer que estejamos totalmente entregues à nossa personalidade. Nós estamos entregues aos núcleos superiores, que é para de lá vir uma energia, vir uma cura, uma força, para que a personalidade vá ficando, vá se tornando cada vez mais adequada para as nossas próximas etapas, em que a gente terá que viver na Terra. Então a nossa personalidade atual
é algo que é conforme a nossa consciência atual. Senão nós não teríamos entrado nela para estar aqui. Então isso estava conforme a nossa consciência atual. Mas encarnada, a nossa consciência vai evoluindo também. Nossa consciência não para de evoluir nos planos internos. Então a personalidade, onde esta consciência está encarnada, a personalidade deve estar sendo revisada o tempo todo. Porque a nossa consciência está nos planos superiores, nos planos internos, nos planos sutis ou nos planos imateriais. A nossa consciência está numa evolução contínua. E se ela está encarnada no mental, no emocional e no etérico físico, nesta personalidade, se ela está encarnada, esta personalidade precisa de um trabalho contínuo, uma cura contínua e permanente. Quando dizemos personalidade integrada, ela está perguntando. A personalidade integrada é aquela em que o mental, o emocional e o etérico físico estão numa mesma linha de ação, de pensamento e de sentimento. E um trabalho muito normal de se fazer com a personalidade é você estar alinhando esses três corpos. Porque o seu emocional pode estar num movimento que o seu mental já resolveu, que o seu mental está em outra coisa. Então você precisa alinhar esses dois corpos. Você precisa juntar esses dois corpos e ajudá-los a agirem juntos, a agirem na mesma direção, que é para a sua ação ficar mais efetiva. Senão você fica agindo mentalmente, mas não tem energia astral emocional para completar aquilo. Então a sua ação é mais limitada. Você, para agir aqui, precisa ter a mente, a emoção e o sentimento e a energia física bem coligados, porque aí a ação é muito mais forte. Então digamos que você tenha uma luminosa ideia. Você precisa do seu corpo astral alinhado com aquela ideia. Senão ele fica levando as coisas para outra direção no nível dele. Ele fica sentindo coisas, ele fica desejando coisas que não tem muito a ver com aquela ideia. Então precisa que este astral, que este emocional, esteja bem alinhado com este mental. E o físico precisa estar também alinhado e participando, porque para o físico vem uma energia que ele precisa para executar as coisas. E o físico não vive só de energia material. O físico não vive só de alimentos materiais, de comida, de bebida, de remédios. O físico vive também da energia que vem dos outros planos, dos outros níveis. E para ele conseguir responder adequadamente a tudo isto, ele precisa da energia astral, da energia mental e da energia da alma imbuídas na energia dele. Aí fica um físico muito mais flexível. Fica um físico que pode responder melhor à ação desta mente, deste emocional e desta alma. Isto é um trabalho que se faz aqui na vida humana, aqui na encarnação terrestre. E nós podemos discernir o que na vida terrestre ajuda este alinhamento e o que não ajuda. Aquilo que não ajuda, a gente coloca de lado. E o que ajuda, a gente encampa, assume. Então precisa um discernimento. E nesse discernimento também nem sempre se pode ser rígido, porque os nossos corpos não estão no mesmo ponto de alinhamento. Nós podemos ter um corpo muito mais alinhado com a alma do que outro. Então, para conseguir que os outros entrem naquele mesmo alinhamento, às vezes você tem que descer um pouco a necessidade daquele outro. Tem que descer um pouco, resolver as coisas ali no plano em que estão, para depois ir pacientemente, amorosamente, subindo com as energias daquele corpo, até que ele chegue a se equiparar com a energia daquele que já está mais esclarecido. Isto acontece também entre os corpos.